Da minha ao vivo. Nossa senhora, quanto tempo que eu não faço uma live. Esperando a turminha chegar. E a minha turma já está chegando. Olha aí, pelo menos a equipe, né, gente? A equipe já tá aí. Oi, gente, tô aqui esperando o resto da turma chegar pra gente começar a bater um papo sobre delegar. Delegar. Isso se os meus doguinhos deixar, né? Porque assim, eu vou contar uma coisa aqui enquanto a turma não chega. Todo mundo dormindo, todo mundo quietinho, dormindo. Aí falou assim, vamos entrar ao vivo no Instagram. O que acontece quando a gente entra ao vivo no Instagram? Eles começam a se agitar, a bagunçar, a latir. É assim, né? Acho que eles querem participar. Deixa eu ver aqui a turma que tá chegando. Vamos lá. Simone chegou, Sandrinha tá aí, Renata tá aí, a Pri já tá aí. Eita, que vai ser... Gente, vou contar uma coisa pra vocês. Falaram assim pra mim um pouquinho antes de começar a live. Nossa, faz tanto tempo que a gente não faz uma live. Tô até nervosa. Eu só olhei pra pessoa e disse, sério? Eu que tô aqui com essa carinha. A outra do meu lado que fica nervosa. Eu vou te contar, é um negócio incrível. Bom, olha só, quem já tá aí... Principalmente os integrantes da minha equipe linda, maravilhosa. Vamos botar esse aviãozinho pra voar. Convidar pessoas. Chamar o máximo de pessoas que a gente pode. Porque essa live é uma live especialíssima. Faz muito tempo que eu quero tratar desse assunto. E eu confesso pra vocês que muitas vezes eu tenho muita dificuldade de tratá-lo em um vídeo, né? Porque pra gente fazer aquela estrutura, começo, meio, fim do vídeo, acho que assim, ao vivo é muito melhor, muito mais fácil, muito mais fluido e acho que mais produtivo também. Olha, o nervosismo já tá batendo um tanto, gente, que as palavras já estão fugindo. Mas vamos lá, vamos colocar a mão na massa? Vamos botar esse negócio para acontecer? O assunto hoje é delegar. Uma das maiores dores que eu trato nas minhas mentorias de liderança, nos meus treinamentos de formação de líderes e nas minhas consultorias principalmente. Bom, se você tá chegando agora, se você tá vendo, tá me conhecendo agora, né? Porque essa live com certeza vai ficar gravada e de repente você tá entrando no meu perfil, tá vendo pela primeira vez. Eu trabalho com formação de líderes com foco em atendimento e vendas. É claro que tudo que a gente fala sobre liderança pode ser extrapolado, transbordado para qualquer equipe, seja ela administrativa, de produção, não importa, né? É que a gente gosta de falar muito do cliente, da relação das empresas com o cliente, e aí a liderança do atendimento, a liderança comercial, ela vem em destaque, né, em tudo que a gente fala. Agora, antes de falar de venda e de atendimento, eu quero falar de estrutura de equipe. Por quê? Porque boa parte do nosso conteúdo é sim pensada no líder de equipes enxutas. Jane, como assim uma equipe enxuta? Vamos começar esse nosso conteúdo falando disso. Vocês sabem que eu adoro conceitos, né? Eu trabalho sempre isso nos meus treinamentos, porque eu acho que quando você sabe o nome das coisas e o que elas significam, você consegue trabalhar isso melhor, adaptar isso melhor na sua rotina. Então, o que é uma equipe enxuta pra mim? Não sei se é a mesma coisa pra você, tá? Mas o que eu vejo aí no mercado? São equipes principalmente formadas por grupos pequenos de profissionais. Normalmente, essas pequenas equipes são responsáveis por grandes resultados, né? Elas têm que dar conta de grandes resultados. E como é que é esse processo? Poucas pessoas fazendo, normalmente,
múltiplas atividades, múltiplas tarefas. E aí, o líder de equipe enxuta, ele precisa ter uma dinâmica que acompanhe isso. Ele precisa entender que ele não trabalha só com especialistas, pelo contrário, né? As equipes enxutas, elas são polivalentes. Elas fazem muitas coisas além daquele básico que cada cargo pede. Por isso que esse líder, ele tem que ser muito mais participativo. Ele tem que ser um planejador exímio, um exímio planejador. Ele tem que dominar o caminho do resultado que ele determinou. Então, assim, ó, um líder de equipe enxuta que não tem organização, ele não aproveita o potencial da equipe. Jane, você acha que ter uma equipe enxuta, ou seja, uma equipe pequena, é um problema? Pode travar resultados? Não necessariamente. Eu confesso para vocês que eu já acompanhei líderes com equipes extremamente estruturadas, onde ele tem um profissional para cada etapa do processo, especializado em cada etapa do processo, e ainda assim não consegue alcançar resultados, como o contrário, equipes pequenas, com uma pessoa fazendo múltiplas partes do processo ali, né, seja do processo operacional, comercial, de atendimento, não importa, acumulando mesmo responsabilidades dentro do processo do resultado e conseguindo grandes resultados a partir disso. Então, gente, falar de equipe enxuta é o mesmo que a gente falar o seguinte: você precisa ser um líder mais organizado, mais participativo e mais focado nas pessoas, o que é muitas vezes uma grande dificuldade na liderança. Mas o assunto não é equipe enxuta, o assunto hoje é delegar, né? Que é uma grande dificuldade do líder de equipes pequenas. Por quê? Porque as pessoas parecem estar sempre no ápice da ocupação. E aí vem aquela expressão que é muito comum nesse momento, né? O estar sobrecarregado. Será que eu passo essa tarefa para esse profissional? Será que ele não está sobrecarregado? Será que ele vai dar conta de fazer tudo o que ele fazia e mais isso? E essa dúvida faz com que os líderes de equipes pequenas, que não estão organizados, que não estão planejados, sofram muito. Porque a primeira solução que vem à cabeça dele é absorver o operacional. Não, eu acho que a equipe está ocupada demais, então eu vou fazer isso. E eu vou fazer mais aquilo, e mais aquilo outro, e mais aquilo outro. E esse mais faz com que ele fique tão ou mais ocupado do que a própria equipe. E eu sempre digo nas minhas formações de liderança, né, gente? Você que é líder, você não lidera papel, você não lidera planilha, você não lidera números, você lidera pessoas. Não tem como liderar sem se envolver efetivamente com as pessoas. Só que para se envolver com as pessoas, você precisa reservar, preservar, guardar um tempo para isso. Jane, não tem como. Na minha equipe, se eu não fizer, assim, ó, boa parte das coisas sou eu que faço. Se eu não fizer, a coisa não dá certo. Para isso que nós estamos aqui hoje. Para eu mostrar para você que é possível sim você delegar, se não todas as suas tarefas, porque eu compreendo que muitas vezes é necessário pôr a mão na massa, né? Seria um sonho eu ter um líder 100% fora do operacional, mas em pequenas empresas ou à frente de equipes enxutas, isso não costuma ser muito possível. Então, alguma coisa de mão na massa você vai ter que ter, mas presta atenção, é alguma coisa. Não pode ser tudo. Não pode ser tudo. Gente, deixa eu fazer aqui uma pausa, uma micro pausa para dar um oi pra turma que tá chegando aí. Gente, que eu tô com muita saudade. Nélio, que saudade de você. A gente precisa se encontrar, a gente precisa conversar. Seja muito bem-vindo, tô muito feliz de você estar por aqui. E sejam todos bem-vindos à nossa live, né? O pessoal que tá chegando aí. Bom, gente, o assunto é delegar. Então, vamos definir o que é delegar. Você não pode esquecer disso. O que é efetivamente delegar? Delegar é o processo de transmitir certas tarefas e obrigações de uma pessoa para outra. Em geral, de um superior para um colaborador.
Agora, muita atenção no que eu vou dizer para vocês. Um líder de equipe enxuta, ele tem que ter consciência que ele lidera 360 graus. Ele lidera para baixo, ou seja, a própria equipe. Ele precisa ter capacidade de liderar para os lados, ou seja, os colegas, integrar a equipe dele com os outros departamentos. E ele precisa ser principalmente capaz de delegar para cima. Porque o líder de equipe enxuta, aquele que está à frente de uma equipe que tem grandes responsabilidades, normalmente ele também está à frente de movimentos mais criativos, mais inovadores. Porque é aquela coisa, né, gente? Se você não tem um recurso, você tem que desenvolver o recurso. E é aí que a criatividade, o senso de empreendedorismo profissional tem que vir à tona. E é a partir disso que você precisa orientar quem está acima de você. Se você tem um diretor, se você trabalha diretamente com o dono da empresa, se você tem um gestor, você precisa orientar, munir este superior de informações para que ele possa também tomar as melhores decisões. Senão, o maior prejudicado é você. Eu acho que a liderança que fica ali no meio, né, entre a equipe e a diretoria, ou entre a equipe e o sócio proprietário da empresa, é a liderança que tem que estar mais atenta ao fluxo de informações. E aí eu vou repetir, se você não estiver atento ao fluxo de informações, você não consegue produzir resultados. E isso só é possível se você tiver tempo. Na verdade, era esse o raciocínio que eu queria elaborar. Você precisa de tempo para observar, para pensar, para conseguir juntar as informações e distribuí-las de forma correta. Seja para baixo, com a equipe, para os lados, com os colegas de outros departamentos e principalmente para cima, que é um processo de liderar o seu líder. Né? E eu acho isso muito legal, muito importante, e a gente precisa ter isso em mente. Bom, já aprendemos que delegar é um processo de transmitir certas tarefas para outras pessoas. Por que, Jeane, que é tão difícil a gente transmitir essas tarefas? Eu vou direto ao ponto. Porque para delegar, a gente tem que ter um elemento que é fundamental. Treinamento. Você não delega sem treinamento. Quando eu acompanho a rotina dos líderes, eu percebo que o maior motivo para eles segurarem as tarefas com eles mesmos é não confiar na equipe. É não acreditar que a equipe dá conta de fazer. Ou, muitas vezes, ele segura as tarefas com ele e com mais um. Ele se sobrecarrega mais um funcionário, e aí essas tarefas vão pesando na rotina da equipe. Você pode falar qualquer coisa. Eu costumo dizer que as pessoas muitas vezes até não delegam por falta de organização, não delegam, tem um cúmulo, né? É um looping, um ciclo vicioso e horroroso. Eu não delego porque eu não tenho tempo, eu não tenho tempo porque eu não delego. Tudo isso é motivo para travar a delegação, mas o principal motivo é não confiar. E é justamente disso que eu vou falar agora. Você quer ter um processo de delegação adequado? Então você precisa de se organizar mentalmente diante de algumas questões. A primeira delas é conhecer a sua equipe. Você tem que saber o que a sua equipe sabe, para que você consiga entender o que ela é de fato capaz de fazer. A segunda coisa é saber exatamente o que você quer de cada tarefa. Quais são as tarefas que precisam ser executadas na sua rotina, rumo aos resultados, e qual a expectativa de resultado que você tem de cada tarefa. Terceira coisa, comunicação. Você precisa ser capaz de comunicar tanto a expectativa de resultado, quanto a tarefa em si, a orientação da tarefa em si, para quem trabalha com você. Olha, eu vou dizer uma coisa. Não tem nada que tranquilize mais o coração da gente do que a certeza do que tem para ser feito. E a certeza do que você precisa fazer diante disso. Então, se você quer uma equipe forte, uma equipe concentrada, uma equipe que não perde tempo, que não se dispersa, é uma equipe que sabe o que precisa ser feito. Agora, você tem que ter essa ciência antes. Você tem que ter clareza do que tem que ser feito para que você possa delegar. Então, conhecer a equipe, ter certeza do resultado que você quer com as tarefas, saber quais tarefas precisam ser executadas e
treinar a equipe para conseguir executar essas tarefas. Eu falei que a gente tinha novidade nessa live e eu escolhi esse tema para primeira live de muitas que vão vir. É um recadinho que eu quero dar. Toda terça-feira, 11h30 da manhã, vai ter live. Então se organiza para estar aqui comigo. Avisa quem você acha que a gente pode ajudar. Convide pessoas para esse momento. Eu tô aqui para dividir com vocês anos de experiência. E a escolha dessa primeira live vem muito de encontro com o meu novo projeto. Até o final da live eu conto pra vocês. Fica comigo até o final aí, que tem novidade, tem presente, né? Tem vantagem de estar aqui comigo. E você não só vai poder delegar com mais facilidade, com mais produtividade, como vai ter ferramenta pra isso. Porque eu não vou ficar aqui só no blá blá blá, né? Eu vou te dar condições pra isso. Gente, ponto de partida importante sobre delegação que eu quero dividir com vocês. Saber delegar com eficácia significa dar a tarefa certa para a pessoa certa, concedendo-lhe o grau certo de liberdade. Mas, Jane, como é que eu dou liberdade para as pessoas que trabalham comigo? Quando você confia no que elas são capazes de fazer. Veja bem, não é confiar na vontade, é confiar na real habilidade de executar o processo. Então você precisa conhecer a equipe, o que eles sabem e o que eles não sabem. A partir disso você treina. O que mais trava o seu processo de delegação é você não treinar as pessoas. Se as pessoas não estiverem minimamente preparadas para executar a tarefa, você nunca vai ter tranquilidade. E gente, se você não delega, elas nunca vão estar preparadas também. Então é muito importante você ter esse senso de transferência de conhecimento. A maior parte dos líderes se sobrecarregam por achar que só eles vão conseguir fazer do jeito certo. Se você não dividir o que você sabe com a equipe, e se você não direcionar a equipe para aprender, para buscar coisas novas, para se desenvolver, eles nunca vão estar preparados para executar as tarefas. Então, segura esse pensamento, leva ele para sua rotina, que com certeza isso vai te ajudar muito. O que mais trava o processo de delegação é a falta de transferência de conhecimento no grupo de trabalho, ou seja, é a falta de treinamento ou a baixa incidência de treinamento. Quanto mais você treina, mais preparados eles estão. Quanto mais preparados eles estão, mais você confia no que eles podem fazer. E quanto mais confiança você tem no que a equipe pode fazer, mais tempo você libera na sua rotina, na sua agenda. Jane, aí bololou tudo, porque eu não tenho tempo de treinar. Gente, não importa o quanto você esteja ocupado. O que importa é com o que você está se ocupando. Se você acha que você não tem tempo para treinar um funcionário, é porque ele está com tempo. Se você está fazendo, é porque o funcionário está com tempo. Então, um bom jeito de você começar a treinar a sua equipe é fazer junto. Gê, eu não posso deixar ele fazendo sozinho, então traz ele para fazer com você. Determina as suas tarefas, divida elas nos dias da semana e pensa em qual funcionário você gostaria de treinar para executar aquela tarefa que você está fazendo. Ó, vamos organizar melhor esse raciocínio. Eu vou te dar um passo a passo. Presta atenção, quem tiver aí, ó, lápis, caneta, papel, vamos lá, vamos fazer um passo a passo da delegação. Primeira coisa que você precisa fazer, checar os conhecimentos e as habilidades de todos que trabalham com você. Anotou aí? Primeira coisa que você precisa fazer, checar o conhecimento e as habilidades de quem trabalha com você. Como que eu posso fazer isso, Jeane? Dica que eu sempre dou na minha formação de líderes. Refaça as entrevistas. Senta com a equipe e diz assim, olha, eu quero que todo mundo me traga um currículo atualizado e eu quero conversar com cada um sobre o que você sabe e o que você não sabe, sobre o que está no seu currículo. Nossa, não importa se o funcionário está com você há 10 anos. Dá essa missão para ele. Atualiza o seu currículo, traz ele para mim que nós vamos conversar sobre o seu currículo. Às vezes, você vai se surpreender com a quantidade de cursos que ele já fez fora da empresa, com o quanto o interesse dele mudou
porque o interesse das pessoas mudam ao longo do tempo. E você precisa ter certeza que esses interesses estão conectados com as atividades que essa pessoa faz, junto com você. Aí você já começa a ter uma ideia do que repassar de tarefas para ela. Ou não, né? Ou é nesse momento que você vai perceber que você precisa reestruturar a equipe porque os interesses já não estão ali tão conectados com aquilo que você faz. Gente, olha, me desculpa, tem um monte de gente que tá entrando na live que eu queria muito dar um oi, falar, mas vou perder o ritmo aqui. Eu tô um pouco nervosa hoje com essa retomada das lives, então eu vou aqui depois, mais tarde, a gente conversa, tá? Então vamos lá, no passo a passo, o primeiro é reconhecer o que as pessoas sabem, né? As habilidades e os conhecimentos da sua equipe. Dica para isso, pede um currículo atualizado e refaz as entrevistas. Começa de novo, como se você estivesse contratando aquela pessoa agora, tá? Quem tiver dificuldade para fazer essa entrevista, olha aí, minha equipe me mata, mas vamos lá. Quem tiver dificuldade para fazer essa entrevista, me chama no direct depois da live, que eu vou direcionar para você algumas perguntinhas que eu tenho aqui que pode te ajudar bastante, tá bom? Fiz a entrevista, já tenho uma ideia do que os meus funcionários fazem e de quais as habilidades que ele tem. Agora você precisa olhar para o processo todo. Isso parece assustador, mas é necessário, tá? O que tem para ser feito? Na minha formação de liderança, na aula de gestão do tempo, quem já fez comigo sabe, tem gente aí na live que já fez essa formação comigo, a gente fala da lista. O que é a lista? É um movimento para você tomar consciência efetiva do que realmente precisa ser feito pela tua equipe, ou pelo teu setor, ou mesmo pela tua empresa, tá? Então assim, ó, se você não sabe o que tem para ser feito, como é que você vai fazer, ou como é que você vai pedir para alguém fazer? E a gente às vezes se ilude, a gente acha que a gente tá ali no dia a dia e que a gente sabe tudo o que precisa ser feito. Não cometa esse erro, tá? Lista, anota tudo o que precisa acontecer para que o seu departamento entregue as obrigações e as responsabilidades dele, ou para que a sua equipe entregue as obrigações e as responsabilidades dela. Então, nessa lista, não precisa ser por ordem, pode ser até aleatoriamente. Você vai pôr todas as tarefas que estão sob sua responsabilidade ou sob responsabilidade do seu setor, mesmo que você não faça elas pessoalmente, tá? Bom, eu tenho de um lado o conhecimento das habilidades e da capacidade da minha equipe. Eu já fiz as entrevistas, eu já sei como funciona. Do outro lado, eu tenho uma lista de tudo que precisa ser feito. Você vai pegar essa lista e você vai grifar aquelas coisas que só você pode fazer. Agora, gente, você tem ideia de quais são as reais tarefas que só o líder pode fazer? Eu vou dar alguns exemplos aqui para você. A primeira coisa que só o líder pode fazer: planejamento. Por que só o líder pode fazer o planejamento geral, Jane? Porque ele é o cara que tem mais informação, é por isso que ele é líder. Como ele tem mais informação, ele é o responsável por planejar as ações do período que vão conduzir a equipe para o resultado, qualquer que seja ele. Então, o planejamento é uma obrigação exclusiva do líder. Feedback é outra tarefa que só você como líder pode fazer. Não fica dando recados, sabe? Na minha formação de liderança, a gente comenta muito isso também na parte de comunicação do líder, onde a gente explica que assim, a pior coisa que você pode fazer é quando alguém diz assim pra você: olha, fulano tá fazendo tal coisa. Ah, tá? Então fala pra ele que eu falei isso ou aquilo. Esse caminho é o caminho mais curto para você perder a mão com a equipe. Então, dar feedback, dar retorno, orientar é uma coisa que só você pode fazer. Isso você não delega. Às vezes você acha que preencher a planilha é mais importante do que sentar para bater um papo com o teu funcionário. Tô aqui para te dizer que não é. Se você quer ter um processo de delegação forte, com uma liderança produtiva, você precisa mudar esse péssimo hábito que muitos líderes têm, né? O de achar que as tarefas operacionais vêm antes da equipe. Quanto mais atenção você dá para as tarefas operacionais, mais fraca é a sua equipe. Quanto mais atenção você dá para a sua equipe, menos tarefas operacionais você vai fazer.
Então, eu tenho a lista, que é o meu segundo passo. O terceiro é grifar nessa lista coisas que só você pode fazer no processo de delegação. Por que isso é tão importante, Jeane? Porque para você iniciar um processo de delegação eficiente, é necessário uma profunda mudança de hábito de pensamento. Você precisa mudar o que está aqui. Porque quando você muda os hábitos de pensamento, você muda as ações dos gestores, né? Você muda as suas ações. E aí você consegue, de forma efetiva, colocar a delegação como uma ferramenta. Priorizar a delegação como uma ferramenta. E como que eu mudo hábitos de pensamento? Observando o meu comportamento, observando o que eu faço, observando as minhas reações. Muitos líderes assumem uma postura centralizadora. Sim, eu estou aqui olhando na minha colinha que eu preparei para vocês. E acabam por fazer tarefas que poderiam ser perfeitamente delegadas baseados em sentimentos de desconfiança e de insegurança. Mas a partir de hoje, deixa eu arrumar aqui, que meu celular tá desmilinguindo aqui. A partir de hoje, você vai vigiar esse pensamento e você vai mudar este pensamento. Então, no nosso passo a passo de como delegar, primeiro conhecer as habilidades e os conhecimentos da equipe. Depois, conhecer quais as tarefas precisam ser realmente executadas. E aí, terceiro passo, grifar das tarefas que precisam ser executadas, aquelas que só você pode fazer, que não tem como você passar para outra pessoa fazer. Lembra da minha dica de coisas importantes que você não pode delegar? Você não pode delegar feedback, você não pode delegar planejamento, você não pode delegar orientações específicas. Olha o que a Pri tá falando aqui, olha, delegar é uma arte, só o treinamento nos fará bons artistas. Exatamente, Pri. Eu quero falar de treinamento aqui, mas antes de falar de treinamento, porque assim, olha, para você treinar as outras pessoas, você precisa estar seguro daquele conhecimento. Você precisa estar integrado àquele conhecimento que você vai transmitir. Então, assim, vamos eliminar de vez, eu falei de hábitos de pensamento, vamos eliminar de vez os pensamentos que bloqueiam o processo de delegação. Porque daí nós vamos falar daquilo que vai te ajudar a delegar, tá? Vou repetir porque é o passo a passo e eu sei que tem gente entrando e saindo aí da live, tá? Primeiro passo, faz a entrevista com os seus funcionários e entenda o que eles sabem e o que eles são capazes de fazer. Segundo passo, faz a lista de tarefas e destaca da lista de tarefas aquelas que só você pode fazer. Terceiro passo. Quarto, né, gente? Porque eu falei que destacar era o terceiro. Então, vamos numerar aqui como quarto passo. Eliminar o pensamento que bloqueia a delegação. Quais são os pensamentos que bloqueiam a delegação? O gestor certamente se acha mais rápido e eficiente ao desempenhar uma determinada tarefa do que a sua equipe. Esse é um pensamento perigoso. Tá? Provavelmente você é com certeza mais rápido. Por quê? Porque você tem mais informação, porque você tem mais recurso. Dificilmente um profissional tem os mesmos recursos que um líder, sejam eles relacionados à informação, a acessos, à autonomia, principalmente. Então, qualquer coisa que você pegar para fazer dentro do seu processo, você com certeza vai ser mais rápido e mais eficiente num primeiro momento, por conta dessa diferença. Só que acredita em mim, isso vai te atrasar. É muito melhor você delegar. É assim que você produz tempo para você pensar na sua liderança, na sua gestão. Um outro pensamento que é muito perigoso, o receio de sobrecarregar a equipe, é um pensamento que normalmente leva a adiar tarefas ou executá-las pessoalmente. Eu vejo isso todo dia nos meus processos de consultoria. É assim, ó, eu tenho 4 pessoas trabalhando. Aí vou dar um exemplo aqui que acontece com frequência. Eventualmente fica doente, e aí eu passo a ter 3. O que o líder faz? Ao invés dele pegar as tarefas daquele quarto e redistribuir entre os 3, ele puxa para ele. Por vários motivos. Porque ele acha que é mais rápido do que ele repassar para o outro fazer. Porque ele acha que não é justo com a equipe ele reprogramar as tarefas e entregar na mão da equipe as coisas que o outro não tá fazendo. E, gente, qualquer pensamento desse é errado. A equipe, o trabalho da equipe é executar.
O trabalho do líder é pensar, é apoiar, é planejar, é criar facilidades, é criar recursos para que a equipe tenha as melhores condições de execução. Esse é o seu trabalho, não fuja dele. É por isso que delegar é tão fundamental numa liderança produtiva. Mais um pensamento que bloqueia a delegação e que eu quero que você elimine, ou pelo menos administre daqui para frente. A falsa ideia de que delegar significa perder o controle. Gente, delegar não significa perder o controle. Delegar significa o contrário, ter mais controle. Te permite visão ampla de tudo que as pessoas estão fazendo. De visão ampla do caminho que a sua equipe está trilhando rumo ao resultado. Ou se ela está se desviando do resultado. Ou se ela está empacada, sem andar para frente. Quando você delega, você pode dar um passinho para trás e olhar as coisas de um ângulo que te permite entender o começo, o meio e o final da jornada que a sua equipe está trilhando. Então, delegar, ao contrário de perder o controle, é justamente estar mais dentro do controle daquilo que está sendo feito. Então, não alimenta esse pensamento. E por último, agendas sobrecarregadas e desorganizadas fazem com que os gestores não tenham tempo para delegar. Se você não se organizar, é por isso que antes da aula de delegar, a gente trabalha a gestão do tempo do líder. Administração do tempo do líder no nosso processo de formação de líderes. Porque se você não se organiza, você realmente não vai ter tempo para orientar, para distribuir as tarefas, para fazer a entrevista que eu indiquei. Tem que se organizar. Jane, como que eu me organizo? Primeira coisa é tomar consciência do que precisa ser feito. Depois tem todo um processo de priorização, para que você realmente consiga fazer primeiro o que é mais importante. Gente, tudo isso está na nossa formação de liderança. Tudo isso está na nossa formação de liderança. E eu vou aproveitar, antes de passar para o segundo tópico, que são os benefícios da delegação, para te convencer a transformar isso dentro de você, eu já vou aproveitar para falar o que eu prometi, que era a minha novidade, né? Nessa live, essa live também marca a volta da nossa plataforma de educação corporativa, que é a Moldar Educa. No link da bio, aliás, tem um link na bio que te leva direto para essa plataforma. E até o final da live, eu vou contar uma coisa para vocês muito importante sobre esse lançamento. O que é a Moldar Educa? Eu peguei a maior parte dos nossos treinamentos, formatamos dentro de um processo de educação bem planejado, bem pensado, com aulas curtas, práticas, tudo para que não só você se desenvolva como líder, mas para que você tenha chance de desenvolver a sua equipe. Então vamos lá. Jeane, minha agenda está desorganizada, como você falou aí. Eu gostaria muito de treinar a minha equipe, mas eu não tenho tempo para treinar tudo. Eu não tenho tempo, por exemplo, para parar e corrigir o atendimento telefônico da minha recepção. Jeane, eu não tenho tempo para parar e dar instruções de automotivação para minha equipe, de comportamento profissional para minha equipe. Eu gostaria muito de fazer, mas eu não consigo fazer isso. E aí vem aquele outro papo, né? Eu não consigo fazer e não tenho recursos financeiros para trazer alguém para fazer. Jane, eu ouvi isso esses dias. Eu gostaria muito de te contratar para você vir na minha empresa toda semana fazer um treinamento, mas eu não tenho recursos para isso. Foi justamente por isso, por participar dessa rotina tão dura dos líderes que querem sair dessa, como que eu vou dizer, dessa areia movediça de improdutividade, porque não consegue delegar, e aí não delega porque não tem tempo de treinar, porque se você não preparar a pessoa, você não pode dar a tarefa para ela fazer, enfim. Foi pensando em tudo isso que a gente lá atrás desenvolveu a Moldar Educa. A Moldar Educa é uma plataforma online onde você ou o seu profissional pode acessar. A gente tem aulas curtinhas, todas as aulas são muito práticas. Isso serve como um reforço de desenvolvimento para ele, para você e para sua equipe no geral. Esse é o meu objetivo, tá? Esse é o meu projeto de vida. Se você não tem tempo para treinar, não tem mais desculpas. Principalmente porque, assim, a Moldar Educa, ela já existe há um tempo. Nós tiramos ela do ar para melhorar, para renovar, para deixar ela mais
atrativa, mais funcional. Estamos trazendo ela de volta hoje. Então, esse é um lançamento, um relançamento exclusivo para quem me segue, para quem já fez aula comigo, que é quem tá aí na live, né? A gente nem fez muito barulho, a gente não saiu falando isso para todo mundo. Vou fazer o lançamento nacional da plataforma de novo nos próximos dias, mas antes disso, eu queria dividir isso com vocês. Com o Nélio, que tá aí, com o Tonho da Tudeskine, que tá aí comigo também, que acabou de sair de um treinamento de liderança. A gente falou muito sobre delegar nesse treinamento, né, Tonho? Com a Dani da Livit, que eu sei que tá aí, com todo esse pessoal que me segue, que me acompanha, que faz curso comigo, que faz mentoria comigo. Vocês são a razão de tudo que eu faço. Então, o lançamento da plataforma, o pré-lançamento da plataforma é exclusivo para vocês com condição especial. Mas a condição especial eu só vou contar no final da live, tá? Só no final da live. Então, vamos lá. A gente falou dos pensamentos que bloqueiam a delegação, agora a gente vai falar dos benefícios da delegação. Se eu não te convenci até agora, é agora que eu vou te convencer que você realmente precisa se organizar para delegar, tá? Delegar facilita o trabalho e proporciona mais tempo. Mais tempo para quem? Para você, líder. Se você tem mais tempo, você tem melhor qualidade no seu processo de liderança. Opa, minha cola fugiu de mim aqui. Delegar minimiza a tensão para você e para a equipe. Por quê? Uma equipe que tem de forma clara e objetiva o conjunto de tarefas que ela precisa executar, já com tempo determinado para isso, é uma equipe tranquila. É uma equipe que vai fazer. As pessoas querem fazer parte do time vencedor, acredita em mim. Crie, desenvolva um ambiente vencedor. E uma ferramenta importantíssima para isso é a delegação. Porque quando você delega, você proporciona um conhecimento muito precioso sobre as competências do seu delegado. Lembra que eu falei? Do seu liderado, melhor dizendo. Se você sabe o que a equipe é capaz de fazer, você utiliza essas ferramentas de forma mais inteligente. Não é fazendo o trabalho deles que você vai ter uma equipe forte. Pelo contrário. Delega, lista as tarefas, distribui as tarefas de acordo com os conhecimentos e as habilidades de quem está ali com você. E a partir disso, dedica todo o seu tempo a acompanhar a equipe. Ao invés de fazer, você vai dedicar o seu tempo a acompanhar. Sim, eles vão ter dificuldade no começo. Sim, eles vão ter dúvidas, principalmente se você não elaborou uma orientação precisa do que precisa ser feito. Isso também é treino. Tá? É treino para a equipe e é treino para você também. Quanto mais você delega, melhor nisso você fica. Mais organizado nisso você fica. Gente, o conteúdo tá fazendo sentido para vocês? Manda esse aviãozinho. Chama, ainda dá tempo. Ó, a gente tá aqui com um pouquinho mais de meia hora de live, mas ainda dá tempo para muitas pessoas absorverem coisas importantíssimas sobre delegação. Então convida quem você achar que pode ajudar, avisa que a live vai estar gravada, quem quiser assistir depois, tá? Mas vamos junto comigo, criar um movimento de liderança mais feliz, de liderança mais... como que eu vou dizer? De liderança mais produtiva, de liderança menos angustiante. A liderança não tem que estar atrelada à angústia, falta de tempo, pressão, ansiedade. Não. Mais responsabilidade pode sim vir junto com um sentimento de orgulho, de alegria, de tranquilidade, de confiança. E você só consegue fazer isso se você elevar a sua liderança para um patamar um pouco mais nobre. Que patamar nobre é esse, Jeane? É o patamar que você desenvolve pessoas. É o patamar que você gera oportunidade para as pessoas. Isso é feito através da delegação. Então, o que é que você precisa saber para delegar? Principalmente se você tem uma equipe enxuta, uma equipe pequena, mas com grande responsabilidade. Primeira coisa, conhecer as pessoas que trabalham com você. Mas conhecer muito das pessoas que trabalham com você, tá? Dica que eu dei no começo da live para quem tá entrando agora. Olha a Aninha chegando aí. Dica que eu dei no começo da live. Refaz as entrevistas com os seus funcionários, mesmo que eles estejam com você há muito tempo.
pede para ele atualizar um currículo e senta com ele em cima desse currículo para você entender o que ele é capaz ou não de fazer e quais foram os conhecimentos que ele acumulou desde quando ele começou a trabalhar com você. Segundo, tenha sempre à mão um mapa de tarefas. Quais e quantas são as tarefas que precisam ser executadas no dia, na semana, na quinzena e no mês? Depois você vai, diante desse mapa de tarefas, destacar aquelas que só você pode fazer. Você não pode ficar confuso. Você quer delegar com qualidade? Você não pode ficar confuso quanto ao que é responsabilidade da equipe e quanto ao que é sua responsabilidade. Você precisa conquistar um profundo conhecimento daquilo que tem que ser feito junto com a equipe, daquilo que tem que ser feito só pela equipe e daquilo que tem que ser feito só por você. Se você fizer o mapa de tarefas e dividir essas tarefas nessas 3 caixinhas, o que é que só você faz, o que é que você faz junto com a equipe e o que é que a equipe tem que ser capaz de fazer sozinha, você vai evoluir, mas vai caminhar de um tanto. Se você identificar que a equipe tem que ser capaz de fazer um grupo de tarefas sozinha, mas que ela não consegue fazer isso, aí é a hora do planejamento de treinamento. Aí é a hora que você tem que colocar a mão na massa no que realmente é importante. Aliás, treinar a sua equipe é uma das coisas que você não pode delegar. Atenção, turminha da live, meus amores. E eu falo meus amores porque só tem gente querida nessa live que eu já vi, tá? Um pensamento pavoroso que você tem que eliminar, um recurso que você tem que eliminar do seu processo de liderança é achar que o funcionário que tá saindo pode treinar o funcionário que tá chegando. Você não pode delegar o treinamento do seu funcionário. De jeito nenhum. Eu vejo muito, principalmente nas indústrias, porque eu tô muito nas indústrias, né? O fornecedor de matéria-prima oferece um treinamento para a equipe. E aí o líder tranca a equipe junto com esse fornecedor numa salinha e não acompanha o treinamento. Tem que acompanhar. Treinar a equipe é algo que você não pode delegar. É uma das tarefas que você não pode delegar. Se você dividiu as tarefas nas 3 caixinhas cruciais, o que você faz sozinho, o que você faz com a equipe, o que a equipe faz sozinha, e percebeu que ela não está fazendo sozinha por falta de conhecimento, de capacidade, de desenvolvimento, não tem que pensar 2 vezes. É a hora que você tem que treinar. Tem que ter um bom planejamento de treinamento. Acredita em mim. O que mais bloqueia os processos de delegação é a falta de treinamento. Se você não prepara o funcionário, você não consegue transferir aquela responsabilidade de tarefa de você para ele, tá? Então, isso é uma coisa extremamente importante. Um outro benefício que a delegação gera é o maior comprometimento e a melhora da satisfação. Sabe por quê, gente? Eu falo sempre que as pessoas querem fazer parte do time vencedor. Elas querem, acredita em mim. E um dos sinais que a gente tem um time vencedor é quando as pessoas se sentem úteis no processo. Elas compreendem o processo de entrega do resultado, etapa por etapa, e elas identificam com clareza em qual etapa elas estão inseridas e o que elas precisam fazer para que aquela etapa tenha sucesso. Então, assim, onde é que está o seu funcionário? Em que local do seu planejamento cada pessoa da equipe está inserida? Essa é uma ocupação e uma preocupação nobre que todo líder tem que alimentar. Então, quanto mais seguras as pessoas estão do que elas têm para fazer, de quanto tempo elas têm para fazer e de qual é o resultado daquilo que elas fazem, mais felizes elas são, mais comprometidas elas são. Quanto mais jogadas, quanto mais dispersas, quanto mais largadas a sua equipe estiver, porque você está muito ocupado fazendo coisas que eles deveriam estar fazendo, mais intriga, mais fofoca, mais corpo mole, mais desmotivação, menos envolvimento. Então, se você quer uma equipe forte, ocupe a sua equipe. Como que eu vou ocupar? Delegando. Como que eu vou delegar, Jeane? Primeiro tenha ciência do que precisa ser feito. Depois você vai
triar essas tarefas. Triar essas tarefas e dividir essas tarefas. Este é o ponto crucial da delegação na equipe enxuta. Quanto mais enxuta a sua equipe, mais informação você precisa dividir com eles. Quanto menor a sua equipe, mais atenção você precisa dar para eles. Mais participação você tem que empregar nessa liderança. E, gente, acredita em mim, não tem coisa, não tem forma, vamos colocar assim, não tem forma mais prazerosa de participar do desenvolvimento ou da própria rotina da equipe do que promovendo treinamento. Ué, Jeane, mas espera aí, você não acabou de falar que você montou uma plataforma que é um recurso, que você pode me ajudar a treinar o meu funcionário? Eu posso te ajudar, oba, eu tô aqui pra isso. Mas não adianta você pôr ele pra assistir a minha aula lá na plataforma, que aliás vai estar com condição especial nesses próximos dias, essa é a grande novidade. Não adianta você pôr ele pra assistir a aula lá e não se inteirar da aula que ele assistiu, não conversar com ele sobre a aula que ele assistiu, não entender dele o que ele assimilou. Lembra? Por isso que eu falo que tem que fazer a entrevista. E vou dizer mais, essa entrevista tem que acontecer, em média, a cada 6, 8 meses. A cada 6, 8 meses você senta de novo com a sua equipe e você atualiza o seu conhecimento sobre as habilidades que eles adquiriram no período. Então, treinar é fundamental, seja o treinamento que você faz pessoalmente, seja um treinamento que você contrata, né, de alguém para fazer, seja o treinamento que você disponibiliza através de uma plataforma como a Moldar Educa. Aliás, gente, a Moldar Educa existe para isso. Existe para fortalecer a sua liderança, né? Como eu disse, você não tem tempo de treinar a sua telefonista? Acesse a plataforma. Você acha que a sua equipe não administra bem as emoções? Acesse a plataforma, tem uma aula lá para isso. A gente tem uma aula de automotivação que é fantástica. Uma das meninas dos meus olhos. Você acha que a sua equipe está desorganizado para atender? Tem aula de atendimento. Você acha que a sua equipe não tem noção de comportamento profissional? Tem aula para isso na plataforma também. E todas as aulas são práticas, são curtas, são elaboradas através de soluções que a gente desenvolve nos nossos processos de consultoria. Ou seja, gente, é um conteúdo feito por quem faz as coisas. É um conteúdo desenvolvido por quem realmente executa o trabalho. Tanto eu, quanto a minha equipe, quanto os meus alunos contribuem muito na construção desse conteúdo. E tá tudo lá para você. É um clique. Onde que você vai dar esse clique? Você vai dar o clique no meu link da bio. Já está na minha bio o link do meu presente para vocês, principalmente para quem tá comigo aqui na live, que é 50% de desconto em todos os cursos da plataforma. Tem curso de liderança, tem curso de venda, tem curso de atendimento, tem curso de comportamento profissional individual e coletivo, tem curso para fortalecer todo o seu processo de gestão por todos os lados. Então não perca essa oportunidade, é um presente meu para vocês, é uma forma de celebrar a nova Moldar Educa, que já está no ar, numa plataforma diferenciada, mais prática, mais atrativa, mas com aquele mesmo conteúdo cuidadoso e prático que a gente sempre coloca à disposição dos nossos alunos. Então, assim, olha, terminando a live, já clica no link da bio, já veja quais são os temas que estão lá disponíveis, porque isso é por tempo limitadíssimo, né, gente? Vamos lá! Titia Jeane é muito fofa, mas eu preciso faturar também, né? Senão eu não consigo manter toda essa qualidade aí que a gente tá sempre colocando à disposição. Então, é um presente, mas é um presente só para aqueles que estão assim, ó, ligados, dispostos a fazer diferente. É a minha forma de apoiar você que quer conquistar uma liderança mais feliz, que é líder de equipe enxuta, mas que tem grandes responsabilidades de resultados para atingir e quer fazer isso com qualidade, com desenvolvimento, sem angústia. Quer fazer isso com felicidade. Para isso que a gente tá aqui. Bom, vamos
finalizar, vamos caminhar aí pro finalzinho com algumas dicas muito práticas para você delegar, tá? A gente já falou da clareza das 3 coisas que você precisa ter, né? Coisas que só cabem à equipe fazer, coisas que você tem que fazer junto e coisas que a equipe precisa fazer sozinha. Depois disso, Jeane, o que eu vou fazer? Bom, para você que está começando o processo de delegação, comece por reconhecer o que poderia ser feito por outra pessoa sem perda de qualidade, tá? Esse é o primeiro processo. O que eu posso delegar? Nossa, Jane, mas se eu pegar aqui a minha lista de tarefa, eu não consigo fazer isso. Tudo tem uma consequência, tudo tem um desdobramento. Se a pessoa errar aqui, eu vou ter problema ali. Sabe o que você faz? Divide essa tarefa em partes menores. É muito mais fácil começar esse processo delegando pequenas responsabilidades. Esse é o momento de você fazer junto com o funcionário. E esse processo de você fazer junto já é um caminho de treinamento. Por quê? Porque você tá junto, você mostra como você faz, você corrige o que ele está fazendo e você traz ele para convida ele para um movimento de execução. Você torna essa pessoa realmente útil. Realmente útil. Funcionário feliz é aquele que se sente importante. E a gente só se sente importante quando a gente percebe que a gente faz diferença, que a gente é útil em alguma coisa. Então para de delegar bobagens, para de delegar migalhas, delegue as coisas importantes. Permita com que as pessoas que trabalham com você, que você escolheu para estar com você, façam algo maior por elas e por você também. Então minha dica prática é: reconheça o que pode ser passado sem perda de qualidade. Se você achar que não tem nada que pode ser passado sem perda de qualidade, divide a tarefa em partes e delega uma dessas partes, 2 dessas partes. Assim você se mantém ali no contexto da execução da tarefa, treina o seu funcionário para executar isso da melhor forma, desenvolve as competências dele e ganha tempo. Ganha tempo. Jeane, não consigo visualizar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes, um cliente num processo de consultoria me encomenda um tema de aula, né? A gente está criando temas de aula aqui o tempo todo. E aí eu tô lá na linha de frente, conversando com o meu cliente e percebendo que ele precisa de um tema específico de aula. Vou dar um exemplo para vocês. Final do ano passado, uma das minhas clientes mais queridas, que já está comigo há 5 anos, a gente acompanha a empresa dela há 5 anos, me encomendou um treinamento de assédio moral. Porque ela queria que os líderes dela tivessem ciência do que significa isso e conseguissem administrar e prevenir movimentos que pudessem levar a esse terrível contexto do assédio moral. Confesso para vocês que não era um tema que eu tinha pronto aqui. E aí, como é que funciona a construção de um treinamento, Jeane? A gente precisa, uma vez definido o tema, pesquisar muito sobre ele. Entender o que é verdade, o que é meia-verdade e o que não é verdade sobre esse tema. Então, a pesquisa é ponto pacífico da formação de uma aula aqui. Gente, se eu for pesquisar tudo com as minhas próprias mãos, ler tudo com as minhas próprias mãos, destacar o que eu gostaria de dividir, né, com os alunos, fazer o layout desse, porque toda aula tem um layout, né, a gente tem uma apresentação, a gente usa vídeos, a gente usa música, a gente desenvolve apostila. Se eu fosse fazer tudo isso sozinha, não daria conta, não tem como. Então eu delego, eu tenho uma equipe para isso. Eu tenho uma equipe que cuida da pesquisa, eu tenho uma especialista de pesquisa, eu tenho uma especialista em layout, eu tenho um outro especialista em curadoria daquilo que eu tenho que ler. Então, o que cabe a mim? É feito um trabalho de equipe. A mim cabe estudar o tema, colocar ele dentro de um sistema didático e preparar a aula. O resto da equipe junta o material, faz a pesquisa, separa joio de trigo, o que é bom, o que não é bom, o que é verdade, o que não é. E é assim que a gente faz. Então, o que eu delego? Partes do processo. Espero que esse exemplo ajude você a pensar
em como você pode fazer o seu processo de delegação aí. Uma vez que você tenha transmitido a tarefa, agora é só acompanhar. Acompanhar. Gente, eu recomendo que você liste essas tarefas, sabe? De uma forma simples. Tarefa tal, quem fez foi delegada para pessoa tal, o prazo para ela fazer é esse. Determina pontos de checagem, se organiza. É nisso que tem que estar o seu tempo. Se organiza. Vai lá ver. Olha, você já começou? Como que tá o trabalho? Quais são suas dificuldades? O que você já conseguiu fazer? Esse é o processo mais importante da delegação. Às vezes, os líderes acham que as pessoas nunca estão preparadas para assumir uma tarefa. Mas se você não delegar, elas realmente nunca estarão. Então, é muito importante que você faça isso. Agora, tem que fazer a partir de algumas informações, tá? De algumas orientações, recomendações. Vamos falar assim, vamos finalizar a live com algumas recomendações práticas. Primeiro, não distribua aleatoriamente a carga de trabalho. Verifique a pessoa certa com a competência certa para a função. Segundo, não comunique pouco tempo. Não adianta delegar no último minuto do segundo tempo, tá? Então, não comunique pouco tempo para a conclusão da tarefa. Tenha clareza do resultado que você espera. Então, comunique claramente o resultado que você espera para a pessoa que está recebendo a tarefa. Emita o máximo de informações. Não adianta você segurar a informação. Se você quer que a pessoa tenha chance de executar bem o trabalho, ela precisa receber o máximo de informação para isso, né? Então, não fica só negando informação. Marque uma data para conclusão, não deixe isso aberto e monitore a evolução das tarefas. Só assim você vai conseguir ter clareza do que precisa ser desenvolvido na sua equipe. É quando você entrega a missão e acompanha a execução da missão que você percebe quem tem que melhorar na comunicação, quem tem que melhorar na organização, quem tem que melhorar no pensamento, quem tá com autoestima profissional baixa e precisa ser elevada, né? Porque só não adianta, você não consegue motivar uma pessoa com autoestima profissional baixa. Não tem movimento de motivação que deliga nisso. Então você tem que identificar os pontos de desenvolvimento que cada membro da equipe tem. E aí escolher o melhor treinamento para eles. Onde é que você vai escolher um treinamento? Na Moldar Educa, claro, eu tô aqui para isso, gente, eu vivo para isso. Por vocês e para vocês. O link já está na minha bio. Só para quem é meu seguidor, meu aluno, para quem está nas minhas listas VIPs de aluno, 50% de desconto em todos os meus cursos da plataforma. Todos. Tem o curso de como treinar uma equipe lucrativa, tem o curso de formação básica de líderes, tem curso de venda, tem curso de atendimento, tem curso de motivação, tem curso de eficácia no trabalho, de comportamento profissional, tem curso para desenvolver uma equipe inteira. Não perca tempo. Você vai tomar um susto com os valores que estão na plataforma. Cursos que valeriam o dobro do preço por pouquíssimos dias, tempo limitado mesmo. Quantos dias, Jane? De verdade, eu não sei. Eu não sei por quantos dias a gente vai conseguir manter isso, tá? Eu tô comunicando aqui pra vocês na live. Eu espero que vocês me ajudem a divulgar isso aí, né? Com as pessoas queridas de vocês que vocês acham que merecem. A gente vai fazer ainda um comunicado nos meus grupos VIPs de aluno. E aí eu vou medir. Eu não sei por quanto tempo. Eu não sei se por 2 dias, por 3 dias, se por 4 dias, né? Mas tá aí, então não perca tempo. Não deixa pra amanhã. Não deixa para amanhã. Procrastinação é outra coisa que não pode ter na vida de um líder produtivo. Então, clica no link da bio assim que terminar a live. Eita, que a Renata deu um chute aqui no meu negócio. Tremeu tudo. Mas vamos lá, olha. Clica no link da bio. Já escolhe o curso que você quer para você ou para alguém da sua equipe e não perca essa oportunidade de fazer isso com 50% de desconto. Gente, ó, é Titia Giane, pessoalmente, sou eu que tô ali em cada curso para te ajudar pela metade do valor. Mas repito, não sei por quanto tempo eu consigo manter isso, então é por tempo limitadíssimo. Meus amores, eu espero que vocês tenham aberto a cabeça para a delegação. Quem tiver dúvida, quem quiser saber mais do assunto, pode me chamar no direct. Eu tô por aqui nos próximos minutos, nas próximas horas para te ajudar.
Me chama no privado, todo mundo tem meu contato aí. A live vai ficar gravada para quem quiser assistir de novo, para quem quiser pegar as dicas, para quem quiser indicar essa live para alguém. Muito obrigada por vocês estarem comigo nessa retomada. A partir de agora, toda terça-feira, 11h30 da manhã, a gente tá aqui com um conteúdo que vai com certeza te ajudar a conquistar uma liderança mais feliz. Equipes enxutas, pequenas, mas com grandes resultados. Ó, beijo pra vocês, que a minha agenda do Google aqui já tá me avisando que eu tenho uma próxima aluna agora pra atender. Adorei estar com vocês. Clica lá, hein? Link da bio, Moldar Educa, 50% de desconto. Não vejo a hora de te ajudar mais. Tchau!